Bom dia, você pai, você mãe, você filho e filha. Mais uma vez estamos aqui para conversar. Lembre-se de se inscrever aí no nosso canal para você poder não só assistir, mas passar para frente essas informações. Essas nossas conversas são baseadas na palavra de Deus e é um assunto que todos deveriam compartilhar. Eu tenho dito que tem 3 coisas difíceis nessa vida. A primeira é vida cristã, não é fácil. Eu tenho já 53 anos de vida cristã. E olha que eu nunca tirei férias. Que tem algumas pessoas aí que tiram férias de 1 ano, 2 anos, 5 anos, sai da igreja, depois volta, né? Tira uma férias aí. Mas eu nunca tirei. E não é fácil. Todo dia nós temos que levantar e nos entregarmos a Cristo Jesus. Entregar o comando da nossa vida para Cristo. Para que não somente Cristo comande a nossa vida, mas Ele, através do Espírito Santo, dirige e direciona todas as coisas no decorrer do dia da nossa vida. A segunda coisa difícil que eu acho é vida 2. Não é fácil. Eu tenho 32 anos, vou completar agora 32 anos de casado. E não é fácil. Você casa com uma pessoa totalmente diferente e que viveu em lugar diferente, tem costumes diferentes. E não é fácil, mas com Cristo Jesus é possível viver e viver bem e viver eternamente. A terceira coisa que eu acho difícil é educação de filhos. Cada dia que passa fica mais difícil. E é sobre esse assunto que vamos falar hoje. Educação de filho. Eu tenho trabalhado aí com algumas famílias. A gente é educador e também nós somos terapeuta familiar. E eu já tenho visto muito essa frase: professor, eu não sei o que fazer mais com meu filho. Eu não sei se você já ouviu essa frase por aí, mas eu escuto muito essa frase. Professor, eu não sei o que fazer mais com meu filho. Vamos deixar a Bíblia, a palavra de Deus falar? Em Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha a resposta aí. Eu não sei mais o que fazer com meu filho. E a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Queridos, ensinar, essa é a palavra. Nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho. Bom, tem gente que diz assim, mas ensinar, sim. Cada pai é um professor do seu filho. Cada mãe é um professor do seu filho. Nós temos que ensinar. Todo dia, reunir com os seus filhos. O ideal é pela manhã ou pela tarde. O ideal é reunir de manhã e à tarde com seus filhos. Aí você poderia dizer, mas eu não tenho mais tempo. Mas você tem que tirar o tempo. Pelo menos uma vez por dia, ou de manhã ou à tarde, e sentar com seus filhos. Para quê? Na religião nós chamamos de culto doméstico.
mas podemos chamar numa reunião familiar, no culto familiar. E ali, naquele culto familiar, você, sua esposa e seus filhos, você, seu esposo e seus filhos, ensinar e aprender juntos. E você diria, ensinar o quê? A palavra de Deus responde, ensinar o caminho. Ensinar o caminho. A pesquisa, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e diz que entre os cristãos, 2% somente entre os cristãos é que estão fazendo o culto, é que está tendo essa reunião. Ou seja, se não tem essa reunião, não está ensinando. E tem que ensinar para as crianças o caminho. E o que caminho é esse? A palavra de Deus diz, Ele mesmo diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ensinar o caminho. Que caminho é esse? É Cristo Jesus. É falar de Jesus, falar do amor de Jesus, falar o que Jesus fez por nós. Falar que Ele é a única saída para nós. Falar que Ele morreu por nós. Ensinar o caminho, ensinar sobre Jesus para os nossos filhos, todo dia. Todo dia. E tem outro detalhe, um detalhe muito importante. A questão de, aí diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensinar o caminho. Fulano, o caminho é esse. Vai? Não. Meu filho, o caminho é esse. Não. É ensinar no caminho. Você não tem que dizer para o seu filho que ele tem que ir para a igreja. Você tem que ir com ele para a igreja. Você não tem que ensinar para o seu filho que ele não pode mentir. Você tem que sempre falar a verdade e ele vai observar e vai sempre falar a verdade também. Ou seja, você está ensinando no caminho. Não é dizer vai, não. É vamos, meu filho. É diferente. Então, ensina o seu filho, a criança, no caminho. No caminho. Não é ensinar o caminho, é no caminho. Por quê? Porque a criança, ela não faz o que você fala. Ela não faz o que a mãe fala. Ela não faz o que o pai fala. Ela faz o que vê o pai fazer. Ela faz o que vê a mãe fazer. Quando a mãe está fazendo, ela está ensinando a criança. Quando a mãe está falando a verdade, ela está ensinando a criança a falar a verdade. Quando o pai está indo para a igreja adorar a Deus, ela está ensinando a criança a ir para a igreja adorar a Deus. Não estou dizendo que foi você, mas eu já tenho visto alguns pais dizer assim, meu filho não mente. E no mesmo dia ele dizer, meu filho, se você atender o telefone aí, diga que eu não estou. Então, queridos, é ensinar a criança no caminho. 3, olha a responsabilidade. 3 pessoas são referência para a criança. 3 pessoas são referência para a criança.
o pai, a mãe e o professor. As crianças, eles observam, ou seja, eles aprendem mais pelo que eles estão olhando, pela prática. E o que acontece? A responsabilidade desses três é grande. São a referência: pai, mãe e professor. Eu aproveito para perguntar: você sabe quem são os professores do seu filho? Você conhece os professores do seu filho, dos seus filhos? Você acompanha? Qual tem sido o exemplo que você, pai, tem dado para os seus filhos? Qual exemplo, mãe, você tem dado para os seus filhos? Qual é o caminho que você está andando? O seu filho vai fazer o que ele vê você fazer. Agora eu pergunto, ele vai fazer coisas boas? Outro dia, eu era um diretor de uma das unidades, uma das escolas ali do Pará, e um senhor chegou para mim e disse assim: olha, professor Simão, eu quero matricular meu filho aqui porque eu quero que eles sejam crentes. Eu quero que eles sigam a Jesus, porque eu não tenho mais jeito, mas pelo menos eu quero que eles sigam um caminho bom. Aí eu disse: quem disse para você que você não tem mais jeito? E se você não tem mais jeito, que é a referência dos seus filhos, como vai ser a vida dos seus filhos? Eu disse para ele: a responsabilidade de um pai, de uma mãe, de um professor é muito grande, porque eles sim são as três referências de uma sociedade melhor ou pior. 3: pai, mãe e professor. E desses 3, o pai e a mãe são a referência mais, diria assim, responsável. Por quê? Porque é o que passa mais tempo com a criança, desde a gestação para toda a vida, porque pai e mãe é para toda a vida. Você é pai, você não deixa de ser pai nunca. Nunca. Ah, mas eu me separei. Sim, você deixou de ser esposo daquela mulher. Você deixou de ser esposo daquele homem. Mas você não deixou de ser pai daquela criança. Você não deixou de ser mãe daquela criança. E aqui vai um recado para os pais. Pai, você não tem que dar uma pensão para o seu filho somente. Você mesmo separado, você tem que dar o suficiente para ele ou para elas, que é o seu filho e que é a sua filha, ser um homem e uma mulher que respeite e seja respeitado pela sociedade. Você é o mantenedor daquela criança, é o pai. E você tem que dar o suficiente. Não é o juiz que tem que determinar que você vai dar só R$300, só R$500 e você vai dar só aquilo. Não. Se precisar de mais, você tem que dar. Porque você é o pai. Você é o mantenedor.
Você não é mais esposo daquela mulher, mas é o pai daquela criança. Você, mãe, se separou, você não deixou de ser mãe. Você não vai deixar de ter aquele cuidado com aquele filho, com aquela filha. Não vai, irresponsavelmente falando, entregar para a sogra, para o sogro, para a avó, para o tio. Não. Por que você se separou? Não. Você se separou daquele homem, mas você é mãe, continua sendo mãe. A sua responsabilidade como mãe continua. E você tem que assumir e continuar com essa responsabilidade de mãe. É por isso que eu volto na frase inicial. Professor Simão, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Queridos, quando uma pessoa chega a falar essa frase, é porque houve muitos erros, não só da mãe, não só do pai, mas no planejamento dessa família. Com certeza essa família não ensinou a criança no caminho que deve andar. Porque as dificuldades surgem e filhos criados, trabalho dobrado, ou seja, o filho cada vez mais que cresce, realmente dá mais trabalho. Mas quando chega nesse estágio de o pai ou da mãe dizer que não sabe mais o que fazer, é porque cometeram muitos erros para chegar a essa situação. Vamos ter cuidado, querido pai, querida mãe. Ensine o seu filho no caminho em que deve andar. E quando ele estiver velho, grande, senhor, ele não vai esquecer deste caminho. Ele pode até por um momento ou outro sair desse caminho, mas ele volta para esse caminho. E o caminho é o caminho do bem, é o caminho chamado Cristo Jesus. É o caminho que leva para a eternidade. Queridos, o de melhor que você tem, tudo que você tem, é seu filho, seus filhos. Quando Cristo Jesus voltar, Ele vai perguntar para você, não, cadê o carro que eu te dei? Ele não vai perguntar para você, cadê a casa que eu te dei? E você gastou muito tempo para construir uma casa, gastou muito tempo para se formar, conseguir um emprego. Tanto tempo que deixou de dar tempo para o seu filho, para a sua filha. E você poderá sentir falta desse tempo que não deu para o seu filho. Quando Jesus voltar, Ele vai dizer, cadê o filho que eu te confiei? Cadê a filha que eu te confiei? A palavra de Deus disse que a herança do Senhor são os filhos. Como é que está o teu filho, a tua filha? Aonde ele está? O que você tem feito para o seu filho? Eu pergunto, ele está bem? Você sabe onde ele está agora? Você tem tirado tempo para estar com seu filho? Que Deus te abençoe.
Que Deus esteja com você e sua família. Que você cuide mais dos seus filhos. Ame mais ainda os seus filhos. Esteja disposto a gastar tempo de qualidade com o seu filho. Uma boa manhã, um bom dia para você e sua família, e fique com Deus.